desembargador Miguel Kfouri Neto. O senhor teve contato direto ou indireto com casos de tortura durante o regime militar? O contato apenas indireto. Pelo noticiário dos órgãos de imprensa da época, principalmente jornais, e era um noticiário muito escasso, porque a imprensa estava submetida a uma rigorosa censura. Mas, por vias indiretas, a sociedade brasileira e principalmente as pessoas que procuravam obter informações sabiam desses casos. A sua ocupação durante a ditadura? Eu nasci em 51, então em 64 eu tinha 12 para 13 anos. E mais ou menos ao final, já da metade para o final desse período, eu fazia o curso de letras na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, me formei em 72, e também fui oficial da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná. Sempre fui bombeiro, quer dizer, nunca prendi ninguém e nunca tive contato direto com nenhum desses casos de prisão, e até porque a Polícia Militar não participava diretamente, já que essa repressão era em nível federal. A opressão e a tortura. Qual foi a eficácia durante o regime e o seu resultado social e no direito após o término do regime? Esse período, a opressão, a tortura, se a gente comparar o Brasil com a Argentina, em metade do período em que vigorou aqui no Brasil essa época de governo militar, então que nós tivemos de 64 a 84, 20 anos. A Argentina, uns 10 anos. Lá houve mais de 21 mil mortos e desaparecidos. E aqui no Brasil, segundo aquele levantamento Tortura Nunca Mais, uns 511 mortos e desaparecidos. Então, na realidade, se fosse um apenas torturado ou morto, isso já bastaria para que causasse repulsa a todos nós. Só que, na verdade, os reflexos disso, naquele momento, um governo duro, um governo militar, principalmente o governo do presidente Médici, o presidente Geisel, que já começou lentamente uma abertura democrática. Depois, quando concluiu no governo Figueiredo essa abertura com as eleições indiretas para presidente da República, quando foi eleito Tancredo Neves e o vice, o José Sarney. Com a morte do Tancredo, assumiu o Sarney. Então, para o direito viveu uma época de uma ditadura constitucional, porque a Constituição foi escrita por um homem só. E não houve na época, a Constituição de 67 com a emenda de 69, não houve, era um regime de exceção, porque o presidente da República podia tudo, caçar mandato político, podia fechar o Congresso quando bem lhe apetecesse, como fechou em 77, leis complementares, decretos-leis eram editados nos mais variados campos. Então isso tudo lançava um reflexo muito grande na vida brasileira. É claro que esse reflexo era mais localizado, então determinado tipo de atividade, aí essa censura artística, por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque tinha que usar até um pseudônimo, era o tal do Julinho da Adelaide, porque se fosse o nome dele, as músicas que ele escrevia não conseguiam passar pela censura. O teatro era censurado, eu fazia letras na Católica, nós íamos ver de vez em quando, no Guairinha, ensaios de peças teatrais, onde tinha um censor. Então eles primeiro, o diretor e a companhia que montava ali a peça teatral, exibia aquela peça para o censor, para depois de liberado pela censura, o espetáculo poder ser visto pelo restante das pessoas. E também, no nosso universo jurídico, como havia esse regime de exceção, a produção de leis, que eram decretos-leis, alguns em vigor até hoje. Então, na verdade, houve um certo reflexo que perdura nos dias atuais. E com a criação da nova Constituição, quais influências, qual a importância da ditadura e os reflexos, como o senhor disse, na questão do direito em geral que existe até hoje? Sempre que a gente vê na história. Então, a gente vinha lá do Estado Novo, do Getúlio Vargas, durante 15 anos.
de 30 a 45. Quando houve a redemocratização, na época, de 46, e tivemos aquela famosa, a Constituição de 46 foi considerada a Constituição mais democrática que o Brasil já teve. Em 37, era a Constituição polaca, aquela Constituição dura. Então, é óbvio que a Constituição, ela reflete o momento histórico da nação. Como, em 88, o nosso momento histórico era da plena redemocratização do país, então, onde já havia a possibilidade de criação de novos partidos, enfim, acabou só aqueles dois partidos, né, Arena e MDB, então, enfim, isso, quando o país respira ares de liberdade, isso tem reflexo direto na elaboração de uma Constituição. Então, a nossa Constituição de 88, que praticamente só fala em direitos, deveres ali são pouquíssimos, né? Porque o espírito que presidiu a elaboração, a formação, a votação daquela Constituição e, posteriormente, a promulgação da Constituição era um espírito de absoluta liberdade. Tudo bem. Só isso, vereador. Muito obrigado. Eu só queria complementar dizendo que eu disse que alguns diplomas legais vigoram até hoje. Por exemplo, é o Decreto-Lei 911. Esse da alienação fiduciária foi escrito naquela época. Outra, a Lei Orgânica da Magistratura, que também é do governo militar, e visava, à época, estabelecer um controle sobre a atividade dos juízes. E essa Constituição, essa Lei Orgânica da Magistratura, vige até hoje. Então, há ainda alguns diplomas legais no Brasil, algumas leis, que constituem o chamado entulho autoritário. Então, são resquícios daquele governo militar que perduram até os nossos dias. Mais ou menos isso. Muito obrigado, Zé Biodo. Ela não era, como é que nós diríamos, não vou dizer que ela era assumida pela Revolução. Os militares, eles foram tomados pelas circunstâncias que determinaram determinados excessos, entendeu? Então, os militares, no afã de perseguir os famosos comunistas, né, eles chegaram a cometer muitos exageros. Então, aí desvirtuou-se o processo, entendeu? Então, esse é o risco natural de qualquer processo de força, entendeu? Então, o que importa é realmente preservar a democracia, porque o único regime plausível e suportável pela população é o regime democrático, é o regime baseado na lei, tá certo? Agora, o que é que causou a revolução? Causou a revolução a própria, como é que nós diríamos, a confusão que se estabeleceu. Porque o Jânio era fraco, né? O Jânio era uma personalidade dúbia, ele estava querendo levar vantagem da imprecisão, entendeu? E aí, então, deu o que não deu certo. Deu certo. Você já lecionava na época? Na época, já sim, eu era professor em Londrina. Em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Você teve algum contato direto ou indiretamente assim, com casos de tortura? De tortura, não. Na família? Não, porque isso aí era feito pelo DOI-CODE. O DOI-CODE era uma instituição militar para perseguir prender os comunistas, entendeu? Então, eu era professor de Londrina, dava minhas aulas normais lá de problemas brasileiros e nunca tive participação nenhuma. Mas você teve algum parente, algum caso assim de tortura na sua família? Desculpe, nunca tive. Entendi. E, na sua opinião, assim, há vestígios hoje dessa violência que era praticada nesses tempos de ditadura? Não há mais. Não há mais porque as Forças Armadas se desarticularam, na verdade. Elas renunciaram à atuação política no momento em que houve abertura. O Figueiredo, lembra? O presidente Figueiredo, ele começou um processo lento de abertura que acabou com a posse do Tancredo Neves.
na Vila Neve. Então, hoje não tem mais. Não tem, as Forças Armadas nem têm mais isso. Eles também não estão dispostos. Porque, na verdade, a Revolução ela sofreu um processo de desgaste. O primeiro processo de desgaste foi a alta do petróleo. Em 73, o barril de petróleo custava $13. Aí os árabes colocaram para $29. E o Brasil era completamente dependente, porque nós não tínhamos petróleo. Então, o calcanhar de Aquiles da Revolução, que era um país que estava se realmente desenvolvendo, foi por causa do aumento do petróleo internacional. Entendi. Este foi o primeiro. E a segunda foi o próprio desgaste dos líderes militares que não souberam na época oportuna, devolver ao civil o poder. Porque desde o começo, aquele presidente lá do Ceará, como é o nome dele? O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco queria passar para o civil, mas não deixaram. Mas a época de Castelo Branco foi a época que mais teve repressão assim, e tortura. Foi por causa do começo, né? O começo foi o processo de perseguição, cassação, caçaram muitos políticos. Caçaram, nossa, uma porção de gente. E, na sua opinião, por que você acha que tortura é um método eficaz? Assim, porque, você acha que tortura é um método eficaz? Não, né, de jeito maneira. Não tem como. Tem que ser abolido isso aí, de todas as formas. Foi um erro da Revolução. Foi um erro, entendeu? Mas é que eles achavam que, com isso, eles purgavam, limpavam aqueles corruptos, os comunistas e tal. Eles queriam alijar da atividade política. E no dia de hoje você acha que não existe tortura, não no exército em si, mas nas outras polícia militar, polícia civil? Por exemplo, teve o caso da Tainá, agora há pouco, que quatro adolescentes foram são casos isolados. A polícia no Brasil é violenta, por causa das próprias condições da sociedade, entendeu? Veja o que ocorre no Rio de Janeiro. É um verdadeiro ambiente de guerra. O exército está lá dentro da favela. Por quê? Porque agravou essa situação em função das drogas, em função da pobreza, que eles não colhem gente demais acumulada ali naquela não é? Porque antigamente o pobre morria quando era criança. Agora tem saúde e eles crescem. E crescem e não tem o que fazer, não tem escola, não tem família, não tem... O que eles vão ficar fazendo? Pode ver que, veja a perversidade, que são todos jovens, tudo da idade de vocês, você não encontra gente velha metida nessa... A não ser os cabeças, né, os que comandam o processo. Então tá, professor, obrigado.